Um pouquinho aqui na palavra do Senhor, quero pedir a você para abrir o livro sagrado, no livro de Romanos, capítulo 8, verso de número 18 em diante. Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo número 8, verso de número 18, irmãos. Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 18. Romanos 8, 18, todos encontraram? Amém? Diz assim, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê, não há esperança. Porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que antes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Amém? Glória a Deus. Irmãos, como de praxe, nós sabemos que o culto de Santa Ceia, ele é um culto que nos leva a uma posição de uma reflexão, nos leva a entender como nós estamos diante do nosso Deus, porque é um culto em que o Senhor Jesus, usando o apóstolo Paulo para a igreja de Coríntios, ele diz que todas as vezes que nós nos reunimos para celebrar a ceia, devemos celebrar em memória dele, fazendo menção do seu ato na cruz do Calvário. E aqui hoje nós estamos nesse dia para justamente fazer isso. E aí nós vamos encontrar Paulo trazendo aqui a escrita para a igreja de Roma, no capítulo 8, a questão de uma nova vida com Cristo, uma nova vida em santificação,
uma nova vida debaixo da graça. Por quê, irmãos? Estava até pensando hoje como era a vida na lei e como é a vida na graça. A vida na lei era olho por olho, dente por dente. A vida na graça não. É como se a gente fizesse toda a extravagância, mas ainda assim estamos na graça do Senhor. Porém, sabedores de que algum dia prestaremos conta diante do Senhor de tudo aquilo que temos feito, praticado, com as nossas ações e atitudes. Mas o apóstolo Paulo, ele vai trazer para nós aqui a questão das premissas do Espírito, e ele vai trazer uma esperança, porque ele está dizendo que não tem por certo, porque para mim tem por certo que as aflições do tempo presente, que a aflição é essa, irmão, do tempo presente, aonde o apóstolo está dizendo que toda a criação geme. Você olha para um lado, você olha para o lado esquerdo, você olha para o lado direito, você olha para frente, você olha para trás, você olha para cima, você olha para baixo, você olha para todos os ao redor seu, é a terra gemendo, é a criação gemendo. Mas por que a criação geme? Porque ela está com dores de parto. E o que é que está provocando as dores de parto? O pecado que tem transgredido, o pecado que tem afastado o homem, o pecado que tem isolado o homem de Deus, o pecado que tem distanciado o homem do Criador, o pecado que tem impedido. E assim nós avançamos no nosso bel prazer, assim nós avançamos nas nossas boas vontades, assim nós avançamos naquilo que achamos que é melhor para nós, e assim seguimos o Senhor no percurso do nosso coração e não segundo a palavra do Senhor. Mas Paulo está dizendo que ele ainda tem uma esperança e que as aflições desse tempo presente não se dá para comparar com aquilo que está preparado e reservado para nós lá na glória. Porque o que ele tem preparado para nós lá, irmão, é muito melhor, é muito superior ao que nós imaginamos, ao que nós pensamos, ao que nós vivenciamos, ao que nós testemunhamos. É algo grandioso. Se você ler Apocalipse capítulo 22, você vai encontrar que João tem uma revelação onde Deus mostra a ele a cidade, a nova Jerusalém. Mas ele está dizendo que a criação ficou sujeita à vaidade. E Salomão já dizia que tudo que há debaixo do sol e da terra é vaidade, irmão. E nós estamos sujeitos, e por causa não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Ou seja, a Bíblia diz que o Deus deste século se chama Satanás. E a Bíblia diz que o Deus deste século tem cegado o entendimento de muitos. Muitos estão cegos espiritualmente. Muitos estão com a venda nos olhos, gemendo, sofrendo, pedindo a Deus um milagre, pedindo a Deus uma resposta, mas sem entender que precisa ter um compromisso com Ele, sem entender que precisa ter uma vida de oração, sem entender que precisa ter uma vida de gratidão, porque esse sangue derramado, irmão, não é um sangue de um passarinho, não é um sangue de um carneiro, como era feito no Antigo Testamento. Foi o sangue de um ser humano que assumiu o tabernáculo humano e foi para uma cruz, aonde morreu como ladrão, aonde morreu no meio de ladrões, aonde morreu numa das piores
se sujeitando à vergonha, a todo tipo de humilhação. Por quê? Porque ele disse: se eu não for, não há quem vá. Jesus foi, se entregou, morreu. É por isso que Paulo ele vai trazer uma nova vida. No verso 1 ele diz: portanto agora, todos aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus de Nazaré. Irmãos, perdoe-me eu dizer isso, mas preciso fazer referência novamente a um texto que foi pregado esses dias. Nós precisamos urgentemente nos policiar, porque nós sabemos que o Senhor Deus tirou Israel do Egito, mas o Egito não saiu de Israel. É a mesma coisa de você pegar uma pessoa que nunca estudou na vida, ignorante, mas que ela jogou em alguma coisa, ganhou, ficou rica. Ela é rica, mas a pobreza nunca sai dela. Não a pobreza de ser pobre, a pobreza da ação, das atitudes, de tudo. Então, Deus tirou o povo do Egito, mas o Egito não saiu dele. Hoje, nós queremos viver uma vida com Deus, mas sem assumir o compromisso com Ele. Nós queremos dizer que estamos nele, mas sem ter um casamento de fidelidade com Ele. Por quê? Porque a criação está gemendo e nós somos atraídos pela vaidade do mundo, por aquele que está nos sujeitando, por aquele que mostra para nós o bel prazer e que nós muitas das vezes comemos as bolonhas que o diabo entrega para nós. É o que Jezabel fazia com 450 profetas. Ela oferecia o melhor dos balaíns que ela tinha e que ela servia ao povo de Israel. E eles nunca tinham visto aquilo. E o que é que eles faziam? Eles caíam para cima e comiam. É por isso que mais à frente o profeta Elias vai chegar em 1 Reis capítulo 18 e verso de número 21, se não me falha a memória, e ele vai repreender o povo e dizer assim: ei, eu quero dizer uma coisa a vocês: se Deus é Deus, siga Ele, mas se Baal é Deus, então siga Ele. Por quê? Porque ninguém pode ficar em dois pensamentos, ninguém pode ficar em cima do muro. Se eu vivo uma nova vida em Cristo, eu preciso viver uma vida na certeza de que a nova Jerusalém está me esperando, porque as coisas dessa terra não mais me agradam, não mais devem te agradar. As coisas dessa terra não devem mais te satisfazer. As coisas dessa terra não devem mais te atrair. E a criação está gemendo. Irmão, quando a criação geme, o nosso coração sangra. Antes de vir para cá, eu estava vendo uma matéria, lendo uma matéria, que um pastor foi altamente assassinado na Nigéria. Por quê? Porque chegaram lá, sequestraram ele, e os caras pediram resgate. E a comunidade dele correu, buscou e pagou o resgate, que na moeda nossa real é 160 mil. A comunidade cristã foi lá, pagou os 160 mil que os sequestradores pediram. Mas mesmo assim, eles foram lá e fuzilaram o pastor. Nosso coração tem que sangrar por isso, irmão. Nosso coração tem que sangrar por isso, porque a criação está gemendo.
A criação está corrompida, o mundo está no seu desvario, o mundo está na sua UTI, se esquecendo da obra redentora que Jesus fez. Diria eu que eu estou estudando esses dias a vida do rei Manassés. Irmão, a vida do rei Manassés tinha tudo para ser uma maravilha. Por quê, pastor? Porque Manassés ele é filho de Ezequias. E quando você olha a história de Ezequias, foi um dos melhores reis que Israel já teve. Porque ele mandou destruir tudo, ele mandou limpar a casa do Senhor. Então Manassés assumiu a herdade do pai, poderia ter feito ou dado continuidade a tudo de bom que o pai fez, mas o que foi que Manassés escolheu? Escolheu provocar a ira do Deus de Israel. O que foi que Manassés fez? Mandou construir de volta ídolos para que Israel adorasse. O que foi que Manassés fez? Pegou carne da sua carne, sangue do seu sangue, os seus filhos, e queimou eles no fogo em adoração ao Deus Moloque. Aí a Bíblia diz que Deus fez o quê? Deus vendo aquilo, Deus permitiu um outro rei vir e levar Manassés cativo, preso com aguilhões, com algema, puxado. Aí foi lá no cativeiro que Manassés se lembrou do Deus de Ezequias, do pai dele. Irmão, sabe qual é um dos grandes problemas nossos? Que a gente só se lembra de Deus na hora da dificuldade. Enquanto Manassés estava assumindo o trono, estava tudo bem. Mas depois que ele provocou a ira de Deus, que Deus precisou fazer tudo aquilo, ele vai se lembrar de Deus. E Deus é tão bom, tão bom, tão bom, tão bom, tão bom, tão bom e tão bom, que a Bíblia diz que Deus se lembra de Manassés e perdoa os pecados dele e traz ele de volta novamente. Por que a gente gosta de brincar com Deus? Por que a gente gosta de deixar que Deus coloque a gente em alguma situação para a gente entender que agora a gente tem que viver uma nova vida com Ele, a vida da graça, a vida da misericórdia, a vida do perdão, a vida do amor, a vida, que agora o Senhor nos colocou. Porque você já parou para pensar e imaginar, irmãos, o quanto é maravilhoso você saber que seu nome está escrito no livro da vida? Nenhum ímpio que não serve a Deus tem esse privilégio. Dizia eu quinta-feira na nossa doutrina que nós somos enganados pelas nossas mentes, pelos nossos pensamentos. Porque o mundo, se você perguntar para eles acreditam em Deus, irmãos. Eles acreditam, eles falam de Deus. Mas qual é o grande problema? É que eles não seguem a Deus. Por que você acha que Deus teve que implantar uma lei já ali em Êxodo? Êxodo não, porque Gênesis é o começo, Êxodo é a saída, Levítico já vem, ali o sacrifício, Números e Deuteronômio começa a lei. Por que Deus teve que implantar leis? E lei, ela é para ser cumprida ou não cumprida? Lei é para ser cumprida. Então Deus ele colocou a lei para que o povo dele cumprisse. Por que hoje a gente não consegue cumprir a lei do Senhor? Porque a gente faz como o mundo. Eu acredito nele, mas eu não consigo cumprir a lei dele. Eu sei que ele é bom, eu sei que ele existe, mas eu não consigo cumprir os mandamentos dele. A criação estava gemendo. É tanto que ele
nós mesmos que temos as primícias do Espírito. Nós, os crentes, que temos a primícia do Espírito, também vivemos em nós, esperando a doação, a saber, a redenção do nosso corpo. Aí ele começa a dizer: ora, porque em esperança somos salvos, e que esperança que se vê não é esperança. E a Bíblia diz que a gente não vive por vista, a gente vive por fé. E ela diz que se nós esperamos Cristo apenas nesta vida, nós somos os mais miseráveis homens. Nós temos que aguardar, sabedores de que Ele está vindo buscar a sua igreja. Imagina só o sangue de Cristo clamando, o sangue desse homem que foi à cruz, sendo derramado por mim e por você. Por que será que talvez a gente não valoriza muito esse sangue? Por que será que a gente não valoriza muito o ato de Cristo na cruz do Calvário? Porque se a gente observar o Velho Testamento, a gente vai perceber que Ilquias, ele achou o livro perdido dentro do templo. Hoje é como se a gente estivesse na igreja, mas ainda continuamos perdidos no templo. Mas pastor, por que continuamos perdidos? Porque nos falta o verdadeiro conhecimento das Escrituras Sagradas. Nos falta a verdadeira aplicação da lei, dos mandamentos, dos estatutos, como o Senhor Deus quer que a gente faça. Mas Paulo vem com a esperança e diz: não, mas eu estou certo de que há uma esperança, hein? As aflições desse século presente. Paulo está dizendo: eu vou continuar pregando, eu vou continuar anunciando o reino dele. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que alguém vai dar atenção, alguém vai ouvir, alguém vai adorar, alguém vai se render, alguém vai entregar sua vida a ele e vai saber que as aflições do tempo presente não se dá para comparar. Porque o que Ele tem preparado para nós, os olhos não viram, o ouvido não ouviu e jamais desceu ao coração do homem. É coisas grandes, maravilhosas e poderosas. A criação estava gemendo. Ele está dizendo que agora, da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que há de pedir como convém, mas que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu sei que tem hora que o barco está afundando, eu sei que tem hora que o negócio está apertado, eu sei que tem hora que o negócio está estreito, mas a Bíblia está dizendo assim: ei, é nessa hora, quando você não tem mais força de orar, que o Espírito chega e ele começa a interceder por você junto ao Pai, com gemidos inexprimíveis. Como diz o louvor, mesmo sem palavras, mas ele consegue gemer por nós com gemidos inexprimíveis. O Senhor nos leva hoje, irmão, a uma reflexão de imaginarmos por que essa geração está gemendo, por que ela está com dores de parto até agora, por que será que essa criação está sofrendo, por que será que o Senhor deixou isso escrito? Dizia eu ontem no culto do Paulo, que você vê que o mundo, a terra, está celebrando o acordo de paz entre Hamas e Israel, ou Israel e Hamas.
Se você observar, há uma profecia em Jeremias, se não me falha a memória, capítulo 8, verso 30 e 31, quando o Senhor vai profetizar a nação de Israel, Ele vai dizer assim, ó, os teus filhos serão cativos, mas você vai chorar por muitos dias, mas eles vão voltar. Israel está alegre. Por quê? Porque 28 reféns que está cativo há 3 anos vai voltar de volta à sua pátria natal. Mas a Bíblia diz que quando nós ouvirmos falar de paz, fiquemos nós o quê? Atentos, porque esta paz ela é falsa, não é uma paz verdadeira. Tem uma criação com gemendo, porque a criação não aguenta mais. Quando nós olhamos, Paulo dizendo isso daqui, tem coisa que nos assusta, irmão. Tem coisa que nos deixa perplexo. É por isso que o escritor de Apocalipse diz que muitos vão desejar morrer e não morrerão, porque ou então muitos desmaiarão só escutarem falar dos noticiários ruins. Porque os dias que a gente vive são tão cruéis, são tão maus, são tão perversos, que eu não sei se você escutou um noticiário que numa cidade chamada Mairiporã, uma localidade de Morada Nova, toda uma localidade se tornou uma cidade fantasma, porque mandaram todo mundo ir embora. Está aí nos noticiários policiais, é só você ver. Aí você imagina comigo o esforço que cada pessoa teve para fazer a sua casinha de barro, para construir o que ela tinha, os seus filhos, e agora onde estão? Só Deus é quem sabe. Porque a geração está gemendo, a geração está cativa, a geração está presa, mas o Senhor está dizendo para nós que Ele é a esperança da terra, Ele é a libertação que nós um dia alcançamos. Ele é aquele que morreu para dar vida a quem não tinha vida. Porque a Bíblia diz que agora nós somos salvos pela graça. Isso não vem de nós, é dom de Deus. É a graça, é a bondade, a misericórdia. Porque será que muitos de nós ainda não conseguimos entender isso na sua totalidade, como é para ser entendido? Por que muitos de nós ainda estamos aqui presos, gemendo com essa criação, enquanto era para todos nós, numa só língua, num só pensamento, num só falar? A gente está dizendo Maranata, 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 Maranata. Ora vem Senhor, Maranata, nós queremos se encontrar contigo. Senhor, nós não queremos mais estar aqui. Eu não quero mais ouvir falar disso, eu não quero mais ouvir falar daquilo, eu não quero mais ouvir falar de guerra, eu não quero mais ouvir falar de gemido, eu não quero mais ouvir falar de sofrimento. Eu, pelo contrário, eu quero gozar da plenitude da graça e do Espírito que o Senhor tem preparado para a igreja. Aleluia. A criação gemendo até agora, dores de parto. Mas nós estamos gemendo juntos. Nós estamos presos ainda. É como se o Egito ainda estivesse em nós. E a Bíblia diz que agora nós precisamos fazer o que Paulo fez para a igreja de Gálatas, capítulo 2, verso 20. Quando ele diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Jesus tem que viver em nós, irmão. Os poros da nossa carne têm que respirar a glória do Senhor. O nosso coração precisa respirar a glória do Senhor. A nossa mente precisa ser levada cativa até o trono da graça do Senhor. Os nossos pés têm que andar, mas é para a obra, é para a pregação do Evangelho.
estamos ali. Eu queria levar você nessa noite somente cativa. Você apresentar agora uma pessoa que você sabe que poderia estar aqui, mas não está, porque ainda não entendeu qual a perfeita boa obra do Senhor na vida dela, mas que acha que está tudo bem, porque, irmãos, nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, nós só sabemos de uma coisa, que Ele vai voltar para buscar a sua igreja. É por isso que eu gosto do culto de Santa Ceia, porque a gente não consegue arrancar muitos glórias, mas eu consigo arrancar uma pequena reflexão. Eu consigo arrancar uma pequena atenção da igreja, para a gente poder entender que o Senhor é a razão do nosso viver. Glória a Deus. Ele precisa ser a razão do nosso viver. Ele precisa ser. E que nós precisamos cortar o cordão umbilical com este mundo, com esta geração. Porque nós somos um povo separado, exclusivo do Senhor Jesus. Feche os seus olhos. Tu pode se examinar agora. Tu pode fazer um exame de consciência. Tu pode dizer assim para Ele. Você pode pensar e dizer: Senhor, eu poderia fazer mais para o Senhor, mas não estou conseguindo. Deus, a minha luta carnal ainda é nessa área. Senhor, eu queria me dedicar mais, fazer mais, mas eu ainda estou gemendo aqui nessa área. Eu ainda estou preso. Vim, Espírito Santo, e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Vem, Espírito Santo, nos ajudar nessa noite. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito de Deus. Espírito de Deus. Vem. Vem. Vem, Espírito Santo. E nos perdoa. Tudo o que fazemos, irmãos, devemos fazer para a glória do nome do Senhor. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Deixa eu te dar um exemplo. Quando nós entendemos que o Senhor é a nossa prioridade, esses dias eu recebi um convite para me ser um subgerente na empresa onde eu trabalho. Ganhar uns 7, 8 mil reais. Só que a mulher do RH disse assim: Daniel, o subgerente precisa fechar a loja à noite. Eu disse assim: pois vamos fazer o seguinte, deixa eu no meu lugar, ganhando o que eu estou ganhando, indo para casa 3 horas e à noite estar no meio da igreja adorando ao Senhor. E eu fiquei no meu lugar, irmãos. Mas eu tive a oportunidade de dizer um sim para o RH daquela empresa. Quando nós temos um compromisso com o Senhor, o Espírito Santo, olha como o Espírito Santo é tão lindo, irmão, é tão lindo. Meu gerente montou a escala dessa semana e ele disse: Daniel, eu te escalei para tu fechar a loja. E tu vai fechar a loja na quarta-feira. Eu disse: pois não, chefe, beleza. Quarta-feira não tem culto na igreja, eu consigo fechar. Mas, irmão, eu já tinha fechado uma pregação com o pastor Edivaldo quarta-feira. Aí quando foi na quinta-feira à noite, eu cheguei aqui conversando com o irmão de hoje. A irmã de hoje tocou no nome do pastor Edivaldo. Quando ele tocou no nome do pastor Edivaldo, o Espírito Santo disse assim: ei, tu tem um compromisso. Aí de imediato eu disse:
Irmão, de hoje eu vou pegar o celular aqui. Peguei o celular, mandei uma mensagem para o meu gerente e disse: chefe, quero te pedir desculpa. Me bota para mim fechar a loja na sexta-feira, porque quarta-feira eu já dei a minha palavra, eu não posso quebrar. E se o Senhor não fizer isso, eu vou voltar e eu volto, irmão. Porque eu não vou quebrar minha palavra com o homem. Porque para mim, em primeiro lugar, está o reino do Senhor. Para mim, em primeiro lugar, está a obra do Senhor. Nem que seja descontado 2 dias da sua advertência, eu não vou falhar com a minha palavra, porque o homem já não se ocupa, já disse que eu vou ministrar, já não sei o que, essa coisa toda, tem. Não, por que eu estou dizendo isso? Não é para mim querer me apresentar como melhor, porque eu não sou melhor do que você, é para mim poder levar você a entender que às vezes muitas coisas a gente pode priorizar, o reino de Deus não prioriza. A gente pode se isolar dessa geração que geme por pais, que geme por dias melhores, mas que não faz nada para mudar a história, que não faz nada para se arrepender. Então, se você estiver com os seus olhos fechados, continue. Eu queria que você mantesse os seus olhos fechados enquanto a gente adora o louvor. Pediu no Senhor para adorar, porque esse é o momento em que você vai se examinar, irmãos. Oh Deus, onde eu tenho falhado? Oh Deus, eu não quero que nenhuma condenação haja mais em mim, mas que o Senhor me dê a graça do Teu Espírito Santo. Faz o teu exame de consciência como o Senhor faz. Pede a Ele perdão. Pede a Ele força, graça. Pede o Espírito Santo agora para gemer por você com gemidos inexprimíveis.